Bom dia a todos e todas. Sejam Bom bem-vindos dia. e bem-vindas a mais um webinar do ciclo Life on Love. Tudo bom, pessoal? Bom dia, Basta, tudo bom? Bom dia, Gabriele. Tudo ótimo. Prazer estar novamente contigo, promovendo um momento muito bacana aí. Verdade, prazer é meu. Muito bem-vinda, Estela, Juliana, está se conectando aí também. O pessoal vem chegando. Acesso à plataforma é um caminhozinho tortuoso, mas é gostoso no final. Bom, vamos iniciando, Gabriele. Pessoal, então, Vamos começando. hoje estamos então com a Gabriele Folleto, uma parceira nossa aí da Empresa Viva. Já fizemos alguns eventos, algumas aventuras. E seja muito bem-vinda, que seja uma belíssima jornada hoje, sexta-feira pela manhã. Seja bem-vinda, minha querida. Obrigada, meu bem, obrigada. Bom de fazer trabalhos com amigos é que a gente se sente em casa, né? Mesmo cada um na sua casa, parece que a gente está batendo um papo na sala. Legal. Vamos começar então. Posso compartilhar minha tela aqui? Tem algum recadinho? Siga em frente. Legal. Vocês estão vendo aí, gente? Tudo certo? Se alguém me dá um aceninho. Sim, Tá. tudo Legal. ok. Então tá, a gente tô fazendo uma live aqui também pelo Instagram, mas eu vou ficar mais atenta à tela do computador, né? Valorizando quem entrou pelo Zoom e vai poder acompanhar os slides. Então, pessoal do Instagram, eu peço esse pouquinho de paciência, tá? Então, hoje o tema que a gente vai falar bastante é sobre soft skills e fiquem muito à vontade para fazer para perguntar, colocar comentários no chat. Eu vou tentar de vez em quando dar uma olhadinha para o Instagram também para ver se tem algum comentário dali, tá? Então, só para quem não me conhece, mas acho difícil, né? Porque estamos entre amigos aqui. Me chamo Gabriele Folleto. Toda a minha formação é na área da administração, né? Então, recentemente concluí o mestrado na área. Tenho mais ou menos, passou já um pouquinho de 10 anos de experiência profissional, então, embora bem guria, eu comecei bem cedo a trabalhar. E nos últimos 5 anos e um pouquinho, eu me direcionei para dentro da área do RH. E aí eu descobri uma verdadeira paixão, assim, é a área que de fato eu gosto muito de trabalhar e atuei dentro de empresas, tenho até a Ju, que foi minha colega lá na Meta, que está aqui assistindo também. E tenho muito orgulho das empresas por onde eu passei, dos times com quem eu trabalhei. Mas há uns 3 anos eu comecei um movimento de trabalhar mais de forma independente, né, como consultora de RH para pequenas e médias empresas. Então é como eu venho atuando hoje, né, com diversos clientes. Além disso, eu sou coach de carreira, e aí acho que vale uma ressalva que eu sou coaching de um método que eu mesma desenvolvi, não é um método de mercado, mas fui juntando algumas pecinhas de atividades que eu já fiz, ferramentas que eu já usei em mim, alguém aplicou em mim, eu gostei, e aí eu desenvolvi um método próprio meu.
E também sou professora na ESPM, né? Com muito orgulho, uma instituição que eu tenho muito orgulho de fazer parte. Além disso, eu sou uma estudiosa de filosofia por curiosidade, né? Também tem uma colega aqui assistindo, né, Ju? E são muitas Jus hoje. E gosto desse assunto porque é sobre o ser humano. E a gente vai falar muito hoje aqui sobre ser humano, né? Soft skills tem muito a ver com essa característica, com essas características nossas de ser cada vez mais humano. Quem quiser me seguir, né? Quem não me segue ainda, aqui tem o meu LinkedIn, Gabriele Foleto, me encontra lá. E G Foleto é o meu usuário no Instagram. Bom, depois eu acho que a gente vai disponibilizar essa gravação no YouTube, vocês vão ter acesso também. Então, para a gente começar, né, a gente ir aquecendo um pouquinho, começando um pouquinho, eu trouxe aqui um relatório da Robert Half, que é uma consultoria que eu acompanho bastante, assim, e eles lançaram esse relatório em 2017. Então vejam que o futuro que eles falam já é muito do que a gente está encontrando nesse presente que nós vivemos, né? Eles trazem então que a gente vem passando há bastante tempo já por todas essas características aqui. Transformações tecnológicas e comportamentais, e a gente já via isso acontecendo há muito tempo, mas a pandemia deu uma aceleradinha, uma empurrada em todas essas transformações, né? Principalmente as tecnológicas, né? Com o home office, com o trabalho em casa, mas também, acompanhado disso, as transformações comportamentais também. Além disso, né, a influência dos dados nos processos empresariais, cada vez mais cargos como cientista de dados, big data aparecendo e sendo realidade dentro das empresas para otimizar a coleta e a interpretação das informações do que acontece, né? Além disso, revoluções nos modelos de negócio. A gente viu muitos negócios tradicionais morrerem, negócios começando pequenininho, estourando e tendo um alcance mundial, né? Todas essas startups que a gente vem acompanhando. E ainda muita fluidez, né? Muita confusão, muita mescla, né? Entre os limites de trabalho pessoal e a vida pessoal e o trabalho. E aí a gente cada vez mais entende que nós somos um ser humano com diversas atuações, né? Nós temos a nossa atuação no trabalho, nós temos a nossa atuação na sociedade, na família, mas cada vez mais esses limites estão ficando um pouco confusos, né? E tudo isso está interconectado e o relatório, né, os autores do relatório ousam dizer que é irreversível. Eu tendo a concordar com eles. Acho muito difícil a gente voltar e não conseguir mais voltar para um outro modelo que não seja esse modelo. E aí, o que tende a acontecer com isso, né? Uma batalha por talentos que cada vez se acirra mais ainda, né? Mas talentos que tenham competências-chave para os negócios, né? Que tenham competências e habilidades, e aí já provoco, né? Será que são hard skills, soft skills, mas competências-chave para que consigam atuar nesse momento de extrema mudança, de muita fluidez, muita liquidez, né? Então, cada vez mais a gente tem que falar desses temas, entender, se desenvolver esses temas, porque é com isso que eu, como um talento, vou estar dentro de uma empresa, ou vou ter condições de atuar dentro da minha empresa e colocá-la no mercado, né? E aí eu faço uma provocação, né? Se vocês já não pensaram nisso, mas se não pensaram, que pensem comigo, né? E a relação ser humano versus robô, né? Porque rola de quando em vez esse papo, né? Ai, mas então a gente vai ser substituído pelos robôs. Ai, meu Deus, como que isso vai acontecer, né? Não sei se vocês já pararam para pensar sobre isso. Toda vez que eu paro para pensar sobre isso, eu tenho plena convicção de que não seremos substituídos por robôs. A não ser que o que eu faça, que a atividade que eu exerça seja muito mecânica, seja muito automatizada, que eu faça aquilo ali meio Charlie Chaplin no filme Tempos Modernos, né? Sem muita consciência, sem muita habilidade de analisar o particular, o individual. Se eu faço com esse olhar customizado, né? Cada dia é um novo dia, cada forma é uma nova forma, cada cliente que eu atendo é um cliente, é muito difícil que um robô consiga me substituir, porque os robôs fazem coisas no automático, automatizadas, né? Mas aí, para não ficar só eu falando, eu trouxe uma fala do James Wright, né, coordenador da Profuturo, onde ele traz, né, nos próximos 25 anos, nós vamos ter máquinas com o mesmo nível de processamento de dados que o ser humano, que a gente já tem hoje, mas com um detalhe, elas vão ser muito mais baratas, vai ser uma tecnologia muito mais barata do que a gente tem hoje.
E só que isso não significa que essas máquinas poderão ter criatividade ou emoção. E criatividade ou emoção, gente, são habilidades mais pro lado das soft skills, né? Habilidades que a gente já vai ver o conceito direitinho como é que é, mas são habilidades humanas. Então, bom, já posso parar para pensar o quê? Se eu não quero ser substituído por um robô, é interessante que eu comece a entender, né? Ou desenvolver a minha criatividade, a minha emoção, tá? Então, esses são os dados da Robert Half falando. E eles trazem um comparativo que eu achei muito legal, achei muito bonitinho o termo, né, que eles utilizam, onde a gente tem duas carreiras, vamos pensar assim, duas formas de seguir a nossa carreira, né? Carreiras high-tech, né, que numa tradução literal seria de alto impacto tecnológico, e aí está falando de tecnologia mesmo, né? Então, pessoas e profissionais que trabalham com novas tecnologias, que entendem muito de lógica, de análise de dados, que buscam muito eficiência, produtividade dentro das suas empresas. Profissionais como engenheiros, médicos, arquitetos, profissionais muito fortes da área de TI, né, de tecnologia da informação. E essas atividades, elas têm uma facilidade maior de acontecerem de forma remota e de forma móvel também, né? Hoje eu trabalho aqui, mas aí se eu viajo, se eu vou para a praia, se eu vou para um outro país, eu consigo atender de uma forma muito parecida com a forma que eu venho trabalhando pessoalmente, né? Mas não é só isso. A gente também começa a falar de uma carreira, de uma habilidade, né, de uma bifurcação nessa carreira chamada de high touch. Eu adorei esse nome que eles deram, né? Onde a gente fala de um alto impacto humano. Então, que carreiras são essas, né? Carreiras onde a gente não pode abrir mão desse contato humano. E a gente está falando de profissionais, de carreiras que possuem grande enfoque nas habilidades de relacionamento e de comunicação. Então, uma parte daqui um pouco do meu atendimento, da minha prestação de serviço, eu até consigo fazer ela de forma online ou de forma, né, um teleatendimento. Mas é muito improvável que eu vá substituir todo o contato por um contato virtual. Ou seja, a gente ainda vai ter muito forte a presença no ambiente de trabalho. E aí, exemplos, né, que eles trazem de nutricionistas, educadores físicos, cuidadores de idosos, profissionais de lazer, de saúde, bem-estar, enfim. Então, acho que vale para todo mundo, né, parar e pensar, a minha carreira, a profissão que eu atuo hoje, ela é high-tech, ela é high-touch, como que eu consigo trazer um pouco desse contato humano, desse impacto humano para a atividade que eu exerço, seja ela qual for, né? Porque essa é uma forma de eu não ser substituído por um robô. Eu só vou ver, gente, um minutinho, o que está acontecendo aqui, que minha live do Instagram, ela meio que some aqui. Gente do Instagram, não sei o que está acontecendo, que às vezes eu tô falando e apaga a tela, tá? Então, desculpa, vou ficar mais de olho, tá? Beleza, isso para Robert Half. E aí, gente, a grande conclusão, né, que a gente chega já no início da fala do webinar, é que a gente precisa voltar a ser humano. Né? Se eu não quero ser substituída por um robô, eu tenho que voltar, entre aspas, né? Porque nunca deixamos de ser, mas para essa capacidade que eu tenho de ser humana, de olhar para um outro ser humano e entender, buscar entender com empatia, com atenção, com cuidado, o que ele está precisando, como que eu posso ajudá-lo. E eu, no meu dia a dia também, como que eu posso me reconectar com a humanidade que eu tenho dentro de mim. Porque é muito fácil a gente cair nas armadilhas e virar um robozinho dentro de casa, né, gente? É muito fácil clicar num botão do controle da televisão e entrar no mundo paralelo do Netflix e ficar só consumindo passivamente informações. Estou dizendo que eu não faço isso? Não, não estou dizendo isso. Eu adoro olhar Netflix, mas sempre com atenção, sempre com aquele olhar assim. Estou sendo um ser humano neste momento ou me deixei levar e estou sendo mais um robozinho fazendo algo automaticamente? No meu trabalho, o quanto eu consigo ser criativo, o quanto eu consigo fazer as coisas de forma inovadora, com emoção, colocando algum temperinho humano ali dentro, ou o quanto eu tô ali batendo tecla, né, de um jeito mais automático possível. No meu banho, no preparo da minha refeição, no cuidado com a minha casa, o quanto eu faço isso de uma forma humana, de uma forma diferente, ou o quanto eu faço isso de uma forma automatizada, né? Uma vez eu ouvi em alguma aula, nem me lembro quem que me deu essa chave de interpretação, mas que foi assim, o sol ele nasce todos os dias.
Todos os dias ele faz isso de uma forma diferente, em um horário diferente, de uma tonalidade, uma cor diferente. E nem por isso ele deixa de nascer todos os dias. Então a gente não pode se cansar da rotina, a gente tem que encontrar uma forma diferente de fazê-la. E só essa provocação de como é que eu vou ser mais humana, como é que eu vou me provocar a ser menos robô e mais humana, isso já é um grande exercício para a gente desenvolver as nossas soft skills, as nossas habilidades humanas. Tá? Então, já no início, já vamos dar essa diretiva. O nosso olhar é como é que eu volto a ser mais ser humano. E aí vamos entrar propriamente dito no conceito, né? O que são essas hard skills, o que são essas soft skills? Muita gente vem se falando, né, propriamente dito. As hard skills, gente, elas são habilidades que podem ser facilmente aprendidas ou ensinadas, né? Esse facilmente entre aspas, né? Vai aprender a mexer no Excel, não é tão fácil assim. Mas o que eu quero dizer? Que pode existir um método, existe um passo a passo, existe um começa aqui, depois vem para cá, depois vai indo, nananã, e a gente consegue acompanhar essa linha de raciocínio, né? Do professor, do instrutor que está fazendo aqui, que está ensinando. E isso pode acontecer por meio de cursos, por meio de treinamentos, por meio de workshops, de N formas, né? Também essas hard skills, aqui a gente está falando das hard skills, tá? Elas podem ser mensuradas de alguma forma. Eu consigo aplicar uma prova, eu consigo mensurar quanto tempo eu demoro para fazer aquela atividade, ver se eu consigo evoluir nesse tempo, diminuir esse tempo, né? Conforme eu vou me aperfeiçoando naquela atividade, enfim. Então, são habilidades muito técnicas, né? Eu até botei umas imagens aqui de ferramentas, né? Como se eu preciso abrir um vinho, eu tenho um abridor de vinho. Eu preciso mexer no Excel, eu tenho esse conhecimento de mexer no Excel. Eu preciso falar inglês numa reunião, eu tenho esse conhecimento, eu consigo falar inglês. Essas são as hard skills. E por muito tempo, gente, só se focou nisso. Quando a gente fala aí do surgimento do quociente de inteligência, né, o famoso o QI, só mensurava, só media essa inteligência racional. E ela é importante, né? Quando eu entro num avião para voar, eu espero que o piloto tenha todas as hard skills que ele tem que ter, né? Que ele saiba mexer em todos aqueles botões, que ele saiba fazer caso dê alguma pane no avião. Então, eu agradeço que ele tem as hard skills. Só que a gente não pode ficar só nisso. Porque uma máxima do RH qual é? A gente contrata por essas hard skills, por essas habilidades técnicas, e a gente demite pela falta das soft skills, pela falta dessas habilidades humanas, comportamentais. E aí o conceito bonitinho para a gente fixar o que são essas soft skills, né? Habilidades sociocomportamentais, ligadas diretamente à capacidade de lidar com fatores emocionais. Então, eu posso saber falar inglês, mas se na hora que eu tenho que falar inglês eu fico tão nervosa que eu travo, que eu não consigo me comunicar, eu tenho a hard skill e eu não tenho a soft skill. E aí eu não consigo, de fato, entregar o resultado que eu preciso, né? Essas habilidades, elas são mais complicadinhas de serem ensinadas ou assimiladas. Como é que eu ensino para alguém? Calma, respira e fica calmo. A pessoa pode até acompanhar, fazer a respiração junto comigo, mas eu não tenho como entrar dentro dela e fazer ela se acalmar. Então, são habilidades que envolvem um esforço para desenvolver muito maior, com certeza, né? E a gente pode chamar, então, de aptidões mentais e emocionais de um profissional. Essa é a diferença entre as hard skills e as soft skills. Gente, eu não quero dizer aqui que as hard skills, elas não são importantes. Elas são muito importantes. Mas elas não completam um profissional. Eu, como RH, muitas vezes conversei com gerentes, eu ouvi de gerentes e falei para gerentes, a hard skill a gente ensina, a soft skill é mais difícil. Então, a gente cansou de contratar profissionais júniors, bem juninhos ali no início da faculdade, ou ainda saindo do colégio, né, Ju? E ensinar a parte técnica, beleza, tem que ensinar a programar, ou tem que ensinar a falar inglês, ou tem que ensinar a fazer conta aqui. Mas se a soft skill dele já é predisposta a aprender, já é predisposta a ser criativo, já é predisposta a ter uma gestão do ambiente, do tempo, fica mais fácil esse aprendizado. Tá? Eu não sei se eu disse antes, gente, mas vocês fiquem bem à vontade para fazer perguntas, tá? Podem abrir o microfone, pedir licença aí e a gente vai conversando. A ideia é que seja bem um diálogo, tá? Paulo, tu tá aí? Trabalhamos juntos também, né?
E aí, gente, eu peguei aqui referência, né, para a gente falar então de quais seriam essas soft skills importantes para o futuro ou para o nosso presente, né? Eu usei como referência um relatório produzido pelo Fórum Econômico Mundial, tá? Onde eles trazem 10 habilidades necessárias para você prosperar nesse novo momento, nessa quarta revolução industrial que a gente vem passando. Eles lançaram isso, agora eu vou ficar devendo o ano exato para vocês, mas foi entre 2015 e 2017, tá? E eles fazem uma projeção para os anos futuros de 2020. Então, assim, como é que eu olho, né, isso daí? Será que eu já tenho todas essas soft skills desenvolvidas? Porque, segundo o Fórum Econômico Mundial, é o que o ano de 2020, né, o futuro, exige que eu tenha. E aí, se eu não tenho, o que eu posso fazer para correr atrás e desenvolvê-las, né? E eles chegaram nessas 10 top habilidades, entrevistando diretores de recursos humanos e estratégia das principais empresas globais, né? Então, assim, não é algo pontual, não é algo de algum tipo de país, é generalizado, né? Quais habilidades que o mundo todo reconhece como importantes para que a gente possa viver e navegar tranquilo nesse mar que a gente, de novidades, de mudanças, de fluidez que a gente está navegando agora. E eu acho que eles nem contavam com uma pandemia em 2020 que ia dar uma boa acelerada em tudo, né? Então vamos lá, vamos começar, né? A primeira dessas top 10 habilidades necessárias é a capacidade de resolver problemas complexos. Uau, como assim, né? É uma capacidade de tu entender o que está acontecendo, né? Parar, prestar atenção no ambiente, perceber e criar estratégias, né? Então não é sair fazendo de qualquer jeito, mas é também ter a próxima já vai ser análise crítica, né? Capacidade de perceber e criar estratégias para resolver problemas e situações inesperadas em um ambiente complexo, por exemplo. Então, assim, bom, fiz meu planejamento estratégico em dezembro de 2019, estava tudo certo para o ano de 2020, março, pandemia. Como é que resolve esse problema, né? Eu que tenho a minha empresa, que tenho uma série de matéria-prima para produzir, ou já me programei para prestar tantas horas de serviço. Como é que eu resolvo esse problema complexo de uma forma que eu consiga entregar, que eu consiga não quebrar a minha empresa, né? Então, essa capacidade de resolver problemas complexos é algo muito importante para um profissional poder se colocar no mercado de trabalho hoje. Se eu só espero que alguém me diga o que fazer para daí eu ir lá fazer, por mais que eu tenha a maior boa vontade do mundo, não demonstro ter essa capacidade de resolver problemas complexos. Então, a gente está falando dessa autonomia, né? Dessa proatividade de conseguir ir atrás e, pelo menos, gente, olhar para o que está acontecendo. Pode ser que na empresa onde eu trabalhe, eu não tenha toda essa autoridade, essa liberdade de sair fazendo. Mas se alguém me perguntar, eu tenho uma solução. Pode não ser melhor, mas eu pensei em alguma coisa, né? Então, isso é bem importante, essa proatividade de resolver o problema, né? A segunda é o pensamento crítico. Eu já coloco essas duas juntas porque elas, né, estão muito encadeadinhas, né? Então, pensamento crítico, essa capacidade de olhar para a situação de maneira crítica, de maneira fria, né? Analisar de forma neutra o que está acontecendo, o que a vida colocou ali de problema e como que eu vou chegar numa solução efetiva naquilo ali, né? Sem ser só para quem concorda comigo, sem ser de uma forma que, só quem é católico vai gostar, ou só quem é do posicionamento político tal vai gostar. Não, pensamento crítico, né? Resolver o problema de forma que agrade a maioria das pessoas, pelo menos, né? Com essa cabeça fria, de negócio mesmo, né? Isso aqui é muito difícil, gente. Hoje a gente está vivendo um mundo onde a gente está muito tendenciado, né? Ou a gente é A ou a gente é B. Ou a gente é de um lado ou a gente é do outro. E isso nos joga contra a gente. A gente, enquanto profissional, joga muito contra a gente para a gente ter esse pensamento crítico. Senão eu tenho um pensamento crítico só nos 50% que me cabe, né? E aí todos os outros 50% eu nem consigo me envolver, nem consigo participar daquilo ali. Então, para quem é muito tendenciado, seja em qual área for, não estou levantando bandeira nenhuma aqui, cuidado, porque isso afeta direto esse pensamento crítico, né? E aí eles colocam ali, né? Considerando que as máquinas vão estar fazendo uma boa parte dos trabalhos operacionais, o mercado vai precisar cada vez mais de cabeça pensante, de gente que pense. Então, ser um mero executor, provavelmente vai diminuir cada vez mais o volume de pessoas que a gente vai precisar, assim, e a gente vai precisar muito mais de cabeças pensantes, tá?
E aí eu comecei a fazer essa provocação. Tá, como é que eu desenvolvo isso? Né? Não adianta eu vir aqui contar um milagre para vocês, né? Contar onde é que tem peixe e não dizer como é que a gente chega lá, né? Como que a gente pode desenvolver essas duas habilidades? Capacidade de resolver problemas complexos e pensamento crítico. E aí eu vou dar aqui, gente, algumas sugestões, tá? Mas vale a gente ter muito claro que é a gente que vai ter que empreender esse desenvolvimento, né? Essa busca por desenvolver essas competências. Todas essas 10 que a gente vai ver aqui, não vai ter um curso que vai nos ensinar. Um único curso que vai nos ensinar. A gente que vai ter que entender, olha, hoje, no meu momento atual, na minha profissão, eu entendi que capacidade de resolver problemas complexos e pensamento crítico é importante. E aí eu vou ter que sair igual um pesquisador de mim mesmo, né? Entendendo como que eu posso desenvolver isso. Então, eu vou trazer aqui algumas sugestões. Não são as únicas, com certeza, né? Viajar é uma forma da gente se colocar em problemas complexos e aí ter que resolver isso tudo, né? Se for uma viagem sozinha, tanto melhor, porque aí não tem mesmo com quem contar. Brincar. Quantos de vocês têm filhos, tem criança pequena perto e de fato brincam, né? Pegar um Lego e montar algo sozinho, pegar um jogo de tabuleiro. Eu adorava jogar Banco Imobiliário, Detetive, né? Que são jogos onde tu, de fato, tu tem problemas que no dia a dia possivelmente tu não tem. E tu tem que pensar numa estratégia, tu tem que olhar com pensamento crítico. Tem aquele jogo de guerra, acho que é War mesmo, o nome, né? Que tu tem estratégias de conquista dos países e aí tu tem que dimensionar os teus recursos para aquilo ali. São formas lúdicas, formas divertidas, para que tu comece a desenvolver, a esquentar o cérebro, né, nessas duas habilidades. E aí a minha dica xodozinho, que eu amo, que se alguém for, me convide, é brincar de escape game, né? Não sei se todos aqui já conhecem, a Sheila, minha parceira de escape game, acho que 90% dos escape games que eu fui e escapei, a Sheila estava comigo. É um jogo onde tu entra numa sala, tá? E essa sala é trancada. E aí tu tem 1 hora para descobrir onde que tá essa chave, só que tu não sabe nem por onde começar. Tu não sabe se tu tem que encontrar uma pista de, sei lá, uma resposta, um caminho, tu não sabe nada. E é uma coisa muito louca, gente, porque eu sou super controladora, então assim, tá, por onde que eu começo? Não sei, vai abrindo as gavetas, vai mexendo nas coisas até tu tentar achar alguma pista que possa te levar a alguma coisa, a um cadeado que abre uma gaveta, que não sei o quê, e aí tu encontra a chave para sair da sala. Então, é uma brincadeira muito lúdica, muito acessível, né? Ela tem um custo para tu participar 1 hora ali daquela brincadeira e te ativa o cérebro de muitas e muitas formas, né? E ainda se tu fizer isso em equipe, com time, tu ainda vai estar te desenvolvendo em outras habilidades que a gente já vai ver mais para frente. Então, para quem não conhece, né, o nome do jogo é Escape Game, né, porque é um jogo de escapar, e tem ele virtual também, tem essa forma virtual. Eu, particularmente, prefiro o presencial, mas nesse momento estamos um pouco impedidos, né? Como é que tá até aqui, gente? Alguém me dá algum feedback enquanto eu tomo uma aguinha, só para ver se tá legal, assim, podemos seguir assim? Uma mãozinha, um ok. Legal, Raquel, muito obrigada. Estela, legal. Então vamos lá. Próxima habilidade, né, necessária. Criatividade. E aí não só o Robert Half falou agora, obrigada, gente, no chat ali. Não só o relatório da Robert Half falou, mas também o Fórum Econômico Mundial traz a criatividade. Então, entendo que é uma habilidade com asteriscos, né? Muito, muito presente, muito importante. Ser criativo, então, o que que é, né? Pensar de uma forma diferente, a velha expressão, né? Pensar fora da caixa, ser original para fazer alguma coisa, para pensar em alguma solução. E isso, gente, casa muito com curiosidade, né? Com a gente ser curioso, com a gente se colocar de uma maneira flexível, desde as pequenas coisas. Todos os dias eu faço o meu café da manhã. Eu, Gabriele, falando aqui, né? Todos os dias eu faço a mesma coisa de café da manhã, né? Eu gosto de tomar cafezinho preto, se tem um mamãozinho com aveia, um ovinho mexido, todos os dias. Para que eu possa fazer isso de várias formas, sempre igual, sempre do mesmo horário, sempre a mesma quantidade de pó de café, sempre o mesmo jeito que eu faço o ovo, ou eu posso fazer isso de uma forma flexível, de uma forma diferente. Hoje eu vou fazer ovo mexido, amanhã eu vou fazer um ovinho frito, amanhã eu vou fazer um ovo pochê. Hoje eu vou passar um café mais forte, hoje eu vou passar um café mais chafé, né? E isso, gente, nas coisas simples.
Porque é equivocado a gente pensar que a gente vai... eu só vou gastar a minha criatividade quando eu tiver um problema lá no trabalho. No dia a dia eu faço as coisas de qualquer jeito ou sempre igual. Não, gente. Criatividade é um músculo. A gente tem que ir treinando em todos os momentos do nosso dia, né? Então, ser flexível na hora de tomar banho, de se vestir, de escolher um filme. Eu sempre olho filmes com um ator tal porque eu gosto. Tá bem, hoje eu vou escolher um filme nada a ver, né? Me incomoda um pouco, e aqui eu faço um grande parênteses, né? Esse mundo que vem que vem com uma proposta de agilizar a nossa vida, de facilitar a nossa vida, como o Netflix, por exemplo, que ele vai direcionando, né? Conforme tu vai assistindo filmes de um gênero, séries de um gênero, ele vai te direcionando e vai te apresentando cada vez mais séries daquele gênero, né? Daquele estilo que tu costuma olhar, para que tu não perca tempo olhando todo um catálogo que possivelmente não vai te interessar. Mas o outro lado disso que me incomoda é que o quanto mais eu vou consumir só daquilo ali, só mais do mesmo, né? Porque se eu nem vou olhar o que tem no catálogo de diferente, é muito mais difícil que eu vá assistir algo diferente, né? Então fica essa reflexão, o quanto eu consigo ser diferente no meu dia a dia, na minha rotina, né? Encontrar soluções incomuns para o mesmo problema, ter uma visão do todo, né? Eu sou criativo lá do design e aí eu penso no melhor produto maravilhoso, mas que depois não vende, fica muito caro. Ou então o consumidor não consegue usar aquilo ali, né? Então também ter essa visão do todo, identificar oportunidades. Às vezes eu tinha essa impressão, tá, gente? Eu não me considerava uma pessoa criativa porque eu achava que eu não era do marketing, né? Marketing nunca foi a minha área, né? Mas dentro da minha área eu sou super criativa, né? Eu chego para discutir com os meus clientes e aí eles me dizem assim, mas eu não tenho dinheiro para fazer isso. Vamos fazer de outra forma, então vou fazer sem dinheiro. Mas eu não tenho todo esse tempo que tu está me dizendo. Vamos fazer do jeito que otimize o teu tempo. Mas eu não tenho uma pessoa dedicada para fazer isso. Tá, então vamos simplificar o processo para que a gente consiga fazer com os recursos que a gente tem. Né? Então, sempre pensar no teu dia a dia, na tua rotina, como é que tu consegue fazer as coisas de uma forma diferente, né? E aí, para desenvolver isso, eu tenho 2 dicas para vocês, tá? A primeira eu aprendi com a Fábrica da Criatividade, é uma empresa que existe lá em São Paulo, eu só vi uma live e fica, assim, vale a pena dar uma fuçada no site, nas redes sociais deles, porque eles são uma fábrica de criatividade, né? Mais redundante que isso, impossível. Mas eles deram essa dinâmica que eu gostei muito, assim, a pessoa que trabalha na fábrica estava conversando com um profissional que eu admiro muito numa live, e aí rolou essa dica, né? Por exemplo, assim, tu tem que resolver um problema. Tá? E aí eu vou usar o exemplo que ele usou, né? Tu quer abrir um restaurante. Tá, beleza, comida e bebida não pode faltar, porque senão deixa de ser um restaurante. Mas escolhe 2 coisas que são essenciais nesse teu restaurante. Que não pode ser comida e bebida, né? E aí ele falou de talheres e mesa. Pô, como é que vai pensar um restaurante sem talheres e sem mesa, né? Então é isso aí, essenciais, beleza. Agora tira, tu tem que criar um restaurante que não vai ter talher. Putz, como assim, né? É uma forma da gente se obrigar a ser criativo. Então eu vou fazer comidinha que eu possa comer com a mão, finger foods, ou palito. Tá, talher não pode, palito pode. Tá, legal. Então eu já tenho que pensar todo um cardápio diferente para que eu possa comer ou com a mão ou com palitinho. Legal. Não vai ter mesa. Onde é que essas pessoas vão sentar? Putz, não vai ter mesa, então eu vou colocar uns banquinhos mais altos, eu vou colocar rede no restaurante, eu vou colocar esteira no chão. E aí, o profissional ali da Fábrica da Criatividade foi instigando, né? Então, uma forma de tu chegar... Quando que tu começaria a pensar num restaurante que envolvesse comidinha de cumbuca para comer com a mão, deitado numa rede? Se tu fosse partir do zero para pensar num restaurante, talvez tu nunca fosse chegar nessa ideia, porque não é a tua ideia mais óbvia da concepção de um restaurante. Mas quando tu passou por um processo de pensar em coisas essenciais, tirar essas coisas essenciais, tu te obrigou a ser criativo, tu te obrigou a pensar numa solução. E aí tu chegou em soluções novas, não quer dizer que sejam as melhores, mas são soluções diferentes. Então fica essa dica, né? Preciso resolver um problema. Tá, tira todo o dinheiro. Se tu tiver que resolver esse problema sem grana, como é que tu resolveria? Ou agora bota muito dinheiro, sem dinheiro infinito. Como é que tu pensaria numa solução com dinheiro infinito para fazer isso? 100 pessoas para trabalhar, com um time todo dedicado, né? Pensar com recursos diferentes para que a gente possa chegar em soluções que talvez a gente não chegaria num senso comum, tá? E a outra dica, para quem está querendo uma dica de leitura, né, gente, esse livrinho aqui,
Roube como um Artista, é o nome do livrinho. 10 dicas sobre criatividade. Ele é um livro finíssimo de ler e ele é todo diagramado de uma forma super bonita, assim, com textos grandes. E o autor traz 10 dicas sobre criatividade, sobre como sair do zero, né? E ele é um artista, então eu acho que é muito bacana a gente falar de criatividade sob um viés de um artista que vem disso. Eu, Gabriele, vendo um pouco de hard skill, né? Habilidade técnica dentro da área de RH. Eu preciso das minhas soft skills, com certeza, mas eu vendo uma hard skill. Artista, não. Artista vende muitas vezes só uma soft skill, né? E aí, cada vez que ele aplica isso, ele aplica com uma técnica diferente. Então, é um livro muito legal. Recomendo muito a leitura dele, né? Se alguém quiser emprestado, tem o meu aqui. Certo, gente? Então, vimos já pensamento crítico, análise de capacidade de analisar problemas complexos, criatividade. Agora, a gente vai para o meu slide favorito de toda a apresentação, porque são as minhas skills xodós, né? As skills do meu coraçãozinho. Então, a primeira delas, né? A quarta, no caso aqui. Gerenciamento de pessoas. Como assim, Gabriele? Tu está me dizendo que independente do cargo que eu ocupe, independente da empresa onde eu trabalho, ou se eu trabalho na minha própria empresa, eu tenho que entender de gerenciamento de pessoas? Sim, e não sou eu que estou dizendo, é o Fórum Econômico Mundial que está dizendo. Por quê, né, gente? Porque um bom gestor, ele vai treinar, seja o seu time, seja os seus clientes, seja os seus fornecedores. Ele vai trabalhar com pessoas e se preocupar com o que essas pessoas precisam para fazer o trabalho, ou para comprar de mim, ou para conseguir me entregar um produto ou um serviço. Eu vou ter que pensar em gente. Esse é o coração, assim. A gente não faz nada sozinho. Eu não sou um empreendedor se eu vou trabalhar sozinho, porque eu vou trabalhar para os meus clientes, eu vou precisar dos fornecedores, eu vou precisar, sei lá, de trocar uma ideia com alguém para pensar ter uma solução nova, ser criativo. Então, essa habilidade de gerenciar essas pessoas todas, sejam elas dentro da minha empresa ou pessoas externas, stakeholders, parceiros do meu negócio, né? E ter essa habilidade já é, assim, ó, uma vantagem muito grande. Quem não tem essa habilidade, gente, para o que está fazendo agora e vai desenvolver. E não estou dizendo que é fácil, tá? A gente vai falar no próximo slide como desenvolver. Mas querer já é meio caminho andado, né? A boa e velha vontade de desenvolver isso daí já conta muito, né? Então, um bom gestor, ele vai treinar os seus colaboradores de forma eficiente, vai identificar as necessidades de cada um, vai engajar eles de uma forma que a equipe queira continuar trabalhando, vai pensar se está remunerando de uma forma legal. Se é colaborador, é de um jeito. Se é parceiro, fornecedor, cliente, é de um outro jeito. Mas essas habilidades se mantêm, tá? Então, gerenciamento de pessoas é a minha área de atuação, né? Obviamente é um dos meus xodozinhos. Mas não sou eu que estou dizendo, é o Fórum Econômico Mundial. E a outra habilidade que eu gosto muito é a habilidade número 5, que é uma habilidade de liderança. Como assim? Exatamente isso que tu leu. Não significa que só porque tu tá num cargo que não é de liderança formal, tu não tenha que ter essa habilidade dentro de ti. Sim, gente. O que é essa habilidade de liderança, né? É saber trabalhar em grupo, é saber coordenar um time para fazer alguma atividade, ou se deixar ser coordenado. Daqui um pouco eu não tenho habilidade toda ou conhecimento técnico necessário para fazer aquela função. E eu me deixo ser coordenado. Aparecer um líder que é mais eficiente do que eu. Ele toca o barco e eu vou atuar aqui junto. Isso é uma habilidade, tem gente que não consegue deixar ser liderado, né? Saber dividir tarefas. Eu sei fazer tudo sozinho, deixa pra mim que eu faço. Tá, daqui um pouco chega um momento onde tu vai precisar dividir essas tarefas, onde tu vai precisar fazer um pedacinho e passar para alguém, porque tu é muito bom naquele pedacinho e tu precisa fazer aquele pedacinho muitas vezes e alguém termina para ti. Muita gente também não sabe isso, quer fazer todo o processo de cabo a rabo, né? Ou saber dividir a sua equipe, né? Se daqui um pouco eu tenho uma equipe e aí rolou um projeto que é estratégico para a empresa, eu tenho que emprestar alguém da minha equipe e aprender, me virar, né? Fazer tudo que eu tinha que fazer com menos recursos agora. Então, todos esses esses desdobramentos são habilidades que entram dentro desse conceito de liderança, né? E aqui tem uma palavrinha que eu gosto muito, gente. Interagir, compartilhar e se autoliderar. A gente está numa fase muito delicada dos trabalhos, né, das profissões, porque a gente tem muitas pessoas apáticas, né, que esperam que a empresa me lidere, que o governo me diga o que fazer, que a cidade, o prefeito me diga se eu posso sair na rua ou não posso agora. E aí eu espero.
passivamente, né? Eu espero. E essa capacidade de liderança, ela começa com a gente se autoliderar, né? Dar esse zoom out e me olhar de cima. Como é que eu sou como profissional? Se eu fosse me liderar, eu ia gostar de ter um profissional como eu me motivo, eu faço sempre o meu melhor, eu tenho essas habilidades, essas soft skills que são importantes, ou eu tô esperando que a empresa monte um plano de ação para me desenvolver naquilo ali, né? Então, essas duas habilidades, elas são muito, na minha visão, habilidades que nos colocam contra a parede, assim, tá, meu bem? Não depende de um cargo. Tu não precisa ter um cargo de liderança, um cargo de gestor de pessoas. Tu pode desenvolver essas habilidades e essas influências no teu dia a dia. Basta querer, né? Basta saber como desenvolver. E aí a dica aqui principal é, desculpa se você estava esperando uma solução mágica, mas é gostar de gente, né, gente? É gostar de estar com pessoas, de falar com as pessoas, de trocar com as pessoas, é não se sentir autossuficiente para tudo, né? Ah, eu resolvo, eu sou melhor, eu faço isso com o pé nas costas, né? E aí, assim, tem pessoas que já têm isso naturalmente. Eu, Gabriela, eu gosto de gente, eu converso com qualquer pessoa porque é meu, eu gosto de gente. Beleza. Então, para mim é um pouquinho mais fácil, vou concordar. Para quem não gosta de gente, e aí não me entendam mal, tá? Não é que eu não gosto de gente, é que tu prefere fazer tarefa, tu é mais tarefeiro. Gosta de sentar no teu computador, trabalhar e fazer as coisas ali. E não tem problema nenhum. São dois perfis completamente comuns da gente encontrar. Perfis que são mais inclinados a pessoas e perfis que são mais inclinados a tarefas, a execução de tarefas. Mas se tu não gosta, né, mais inclinado a tarefas, não gosta de gente, entre aspas, coloca na agenda. Eu vou entre a tarefa das 3 e a tarefa das 4, eu vou lá na empresa, agora em casa, né? E vou tomar um cafezinho na cozinha e vou conversar com quem tiver por ali. Esse é o desafio do dia, eu sentar, tomar um cafezinho e conversar com quem aparecer na cozinha. Agora que a gente está em casa, né? Eu vou chamar todos os dias, uma vez por dia, um colaborador e vou conversar com ele, vou bater papo, vou trocar uma ideia informal. Rolou uma reunião, a webcam estava ligada e eu vi que o Joãozinho tem um cachorro na casa dele, um cachorrinho. Quando der, eu vou puxar o Joãozinho numa conversa e vou dizer: mas, Joãozinho, tu tem um cachorrinho, que legal, como é que é o nome do teu cachorrinho? Há quanto tempo que tu tem ele? Né? Eu vou interagir com aquilo ali. Para quem tem isso naturalmente, já acontece. Para quem não tem isso naturalmente, coloca na agenda. Coloca um lembrete. Às 4 horas da tarde vai tocar o despertador e tu vai lembrar de fazer isso. Não tem outra forma, gente. A gente tem que desenvolver esse olhar humano. E aí, se não é natural, a gente tem que achar subterfúgios que nos ajudem com isso, né? Então, a dica, né? Pausa pro cafezinho, ou vou ligar pro fulano, vou entrar em contato com o fulano pra gente conversar. Vou ouvir. Nossa, que coisa maluca. Eu vou ligar pro fulano e eu não vou falar da minha vida, do meu cachorrinho, de como está sendo fácil ou difícil a quarentena para mim. Eu vou ouvir. Vou fazer uma pergunta pro fulano e eu vou engolir a minha resposta e vou ouvir a resposta do fulano. Então, assim, eu vou colocar como esse desafio para mim de saber mais da vida do fulano. E aí entra uma outra dica que eu sempre dou, a Ju Zampieri já ouviu ela, né? De fazer pelo menos 3 perguntas. Antes de eu trazer o assunto para mim, para o meu cachorrinho, para como eu estou na quarentena, para qualquer que seja, eu vou fazer 3 perguntas para quem eu quero conhecer mais. Como é que é o nome do teu cachorrinho? Há quanto tempo ele está na tua casa? Como que ele é? 3 perguntas. Eu assisti o filme tal no Netflix. O que tu achou do filme? Qual foi o teu personagem favorito? O que tu achou da trilha sonora? Com quem que tu assistiu? Quem é que te indicou para assistir? Perguntas. Antes de dizer se eu gostei do filme, se eu já assisti, se eu não assisti. Então, gente, percebam que para quem gosta de gente, isso aqui é um pouco natural. Porque eu, Gabriele, que gosto de gente, sou curiosa, eu quero saber da outra pessoa. Para quem não é tão natural assim, vai com os macetes, coloca essa rodinha na bicicleta. Eu tenho que fazer 3 perguntas antes de falar de mim. Eu vou ligar para o fulano, eu vou comer uma maçã para que eu não fale, para que eu ouça, para que eu esteja mastigando e me obrigue a ouvir. Então, assim, a gente vai treinando até que vai ficar um pouquinho mais natural, né? Talvez eu ainda vá preferir sentar e fazer meu trabalho de forma operacional, mas eu vou ter um olhar mais atento, mais desenvolvido para colocar em prática. Estela, legal! A dica das perguntas é maravilhosa, é verdade. Não sei se foi tu ou foi a Ju que comentou, mas é bem verdade. E ali no chat, o Paulo Ricardo colocou umas dicas bem legais, acho que são livros, né, Paulo? Tu mandou o link ali.
Muito obrigada. Podem ir compartilhando ali com a gente. Então, 3 perguntinhas. E mais uma dica muito legal, né, gente? Aproveitar os nossos momentos de ócio, né, de diversão, de lazer, para a gente também fazer deles, utilizá-los de uma forma que traga algum retorno para nós, né? Então, assistir a filmes e séries de histórias reais, né, de personagens reais, ou ler biografias, né? E observar quais as soft skills esses personagens já tinham, quais que eles desenvolveram, quais desafios eles enfrentaram e como que eles enfrentaram. Então, daqui a um pouco olhar com um papelzinho ou terminar o filme, olhar e fazer uma reflexão, né, para que a gente possa aprender com o outro. E aqui eu vou deixar 2 dicas de filmes essa minissérie que eu acabei de assistir, tá? Tô encantada porque eu acabei de assistir. Essa tá no Netflix, é a vida e a história da Madame C.J. Walker, é baseado numa história real, uma empreendedora negra americana, maravilhosa série, porque a gente vê a liderança nata dela, né, o quanto ela tinha aquilo ali bem guardadinho, bem escondidinho, e o quanto o contexto e a vida foram puxando isso para que ela fosse se desenvolvendo. É muito legal. E para os homens, né, porque eu não posso ser tendenciosa aqui, o filme do Coach Carter, né, ele é um treinador de um time de basquete, ele pega o time todo errado, e como que ele desenvolve a liderança daquele time, que o time começa odiando ele e termina amando ele. E não um amor cego, mas um amor de, putz, esse cara me ajudou, né, então como que eu vou... Por que eu amo ele, né, porque ele me torna uma pessoa melhor. Legal, Bass. Verdade. O Coach Carter foi o último filme que eu assisti. Eu fiquei, assim, muito mexida mesmo, né? Então, dicas, gente. Vamos olhar essas histórias reais e pensar como que eu posso aprender com esse mestre, né? Como é que eu posso tornar esse personagem meu mestre e o que ele pode me ensinar, tá? Então, trazer algumas dicas bem práticas, né, de marcar na agenda, de fazer as perguntinhas, e algumas dicas bem tranquilinhas de fazer, né, que é assistir Netflix, mas de forma atenta, com atenção e não robótica, só lá comendo pipoca, tá? Dúvidas até aqui, gente? Como é que nós estamos de horário, hein? Tô meio perdida aqui. Tá, vou dar uma aceleradinha, porque já são 10h30. Inteligência emocional também é uma atividade, é uma habilidade que eu amo, né? Que eu gosto muito. Inclusive, eu vim com a minha blusinha toda de corações, toda emocional aqui para conversar com vocês. Mas é essa capacidade de identificar e controlar suas emoções com mais facilidade, tá? E não só as suas, mas também das pessoas que estão à nossa volta, né? E não ser meros reféns das nossas dos nossos golpes de reações, né? Então, me explico. Não ficou boa essa frase. O quanto eu consigo viver o que está acontecendo comigo, parar e ter consciência sobre aquilo ali. Isso me deixou com raiva, isso me deixou frustrado, beleza? Isso me deixou alegre. Ou o quanto eu tô só recebendo essas informações da vida e reagindo. Fiquei com raiva, explodi, né? Fui grosseira com não sei quem. Tô triste, vou me afundar agora na cama, vou comer chocolate. Tô feliz, vou sair, vou beber com a galera. O quanto eu consigo, de fato, reconhecer, entender o que eu tô sentindo e como eu reajo a cada coisa, e não sou um mero refém do que o meu corpo quer fazer naquele momento, de como o meu corpo quer reagir naquele momento. Gente, essa daqui... Tenho vontade de dar aulas para todas as pessoas do mundo. Não que eu seja a melhor professora do mundo, né? Mas eu gostaria que todas as pessoas do mundo tivessem acesso a esse conhecimento. Porque é o que a gente mais vê nas empresas. O profissional, ele é maravilhoso tecnicamente. Ele faz com o pé nas costas o que ele tem que fazer. Mas ele é uma pessoa ruim de se conviver. É uma pessoa grosseira. O time não aguenta. É uma pessoa que fica se achando. Bota todo o time para baixo. Vários tipos, né, de falta de inteligência emocional. Então, assim, olhem para essa daqui com um olharzinho muito especial, tá? Ela nos tira do jogo com muita facilidade mesmo, assim, mesmo. E aí aqui eu trago só o conceito de inteligência emocional para este senhor risonho simpático, que foi o cunhador do termo, né, inteligência emocional, um grande pesquisador da área, chamado Daniel Goleman. Em 95 ele falou disso. 95, não é que ele falou isso ontem, é uma novidade pra gente, né? Em 95. Eu tinha 3 anos de idade e o cara já estava nesse nível, né? Então, ele diz que inteligência emocional é criar motivações para si próprio, não ficar esperando que os outros me motivem, né?
Persistir no objetivo apesar dos percalços. Ou seja, meu filho, a vida vai bater, vai puxar teu tapete, e aí a gente vai ter que dar uma desviada e persistir naquele meu objetivo. Não posso parar e me entregar toda vez que der contra, né? Mas o quanto eu consigo ter essa resiliência de, beleza, voltei pro jogo. Controlar impulsos, que é aquilo que a gente falou um pouquinho antes, né? E saber aguardar pela satisfação dos seus desejos. Então, assim, não dá para ter tudo na hora que a gente quer, infelizmente, né? Pais, comecem a contar isso para os seus filhos o quanto antes, porque senão a gente descobre de um jeito um pouco dolorido. Mas ter esse autocontrole, né? Como se tu fosse o cavaleiro em cima do cavalo e tu que tá controlando a rédea. Não é o cavalo que te leva para qualquer lugar, mas tu tá ali em cima controlando aquele cavalo. E aí aquele cavalo como... Vamos pensar assim, a representação dos nossos impulsos e o cavaleiro ali em cima com a sua racionalidade, pensando, agora eu devo ir para a direita, agora eu devo ir para a esquerda. Manter-se em bom estado de espírito, né? Levar a vida com leveza, com bom humor, né? Dá pra gente viver de outro jeito, dá, mas incomoda muito mais, não só a gente, mas para quem está perto também. Impedir que a ansiedade interfira na capacidade de raciocinar. Gosto desse, né? Tá, beleza? Vou contar para vocês. Eu tava super ansiosa antes da gente começar. Super, óbvio. Tô falando aqui para pessoas que eu conheço, que eu admiro, que eu gosto, né? Então, claro que eu tava com o coraçãozinho ansioso antes de falar, mas eu não posso deixar que isso me paralise, que eu não consiga falar com vocês, ou que eu me embanane toda na hora de falar. Então, é ter esse, sei lá, como que tu vai desenvolver essa calma, essa capacidade de controlar isso e fazer o que tem que ser feito, né? E não ser paralisado por uma ansiedade. E ser empático e autoconfiante, né? A gente vai falar daqui a pouquinho sobre empatia. Então, esse é o conceito de inteligência, apenas só isso, gente. Coisa fácil, coisa tranquilinha da gente colocar em prática, né? Segundo o Daniel Goleman. Próximo. A gente já vai voltar nas dicas, tá? Não me esqueci das dicas de como desenvolver isso aí. Capacidade, número 7, de tomar decisões e ter um bom julgamento, né? Eu colocaria essa habilidade 7 lá na 3, depois de capacidade de analisar problemas complexos, pensamento crítico, para mim já viria junto capacidade de tomar decisões e ter um bom julgamento, né? Então, essa capacidade, gente, de decidir, né, de escolher frente aos recursos que eu tenho, como que eu escolho, como que eu me comprometo e assumo a responsabilidade daquela escolha que eu vou fazer, né? Não fico ali querendo jogar a culpa para alguém. A culpa é minha, eu jogo para quem eu quiser, né? Não. É capacidade de, bom, o cenário é esse, eu vou decidir e se tiver que fazer, eu vou fazer. Vou assumir em primeira pessoa isso, né? Não dá mais pra gente ficar atrás da moita escondido, né? Não é mais o momento da gente ter mãos, eu tô aqui só para trabalhar, me manda fazer que tá aqui as minhas mãos, eu faço. Não, eu preciso entregar meu cérebro também, né? Minha capacidade de pensar, de decidir, de discernir o que é o melhor naquele momento e aprender com o erro, né? Sem a pretensão de que vamos acertar sempre, mas saber que a gente vai aprender com aquele erro ali que pode acontecer, né? E aí a cultura de TI é muito feliz nesse momento, porque eles trazem toda essa cultura das metodologias ágeis de desenvolvimento de sistemas, onde tem essa cultura do errar rápido, né? Então, beleza, vamos fazer rápido, porque se errar rápido, a gente reconhece e conserta rápido, né? E não fica pegado naquele erro. Ai, meu Deus, por que errou, né? Então, essa habilidade 7. E a habilidade 8, gente, é a habilidade de comunicação. E eu gosto muito dessa também. Eu gosto de todas, né? Eu sou meio suspeita para falar, mas eu gosto muito de comunicação também, né? Eu gosto muito de conversar. E essa é a capacidade, gente, da gente, basicamente, né? Ter uma ideia, conseguir expressar essa ideia com clareza, garantir que esse receptor entendeu a minha ideia e conseguir, além disso, ouvir a ideia dos outros, né? Então, essa capacidade tanto de comunicação, de ser ouvido, né? De conseguir fazer com que as outras pessoas me ouçam e também de ouvir quando necessário. Porque de nada adianta eu ter uma super ideia aqui dentro na minha cabeça, mas eu não consegui deixá-la clara para as pessoas, eu não consegui ter liderança e influência sobre um time para que eles consigam executar essa ideia junto comigo,
ou deixar uma equipe toda desorientada, sem condições de colocar aquela ideia em prática, né? Não, de boas ideias o inferno tá cheio, né? Acho que é essa expressão. Mas não, ter uma comunicação assertiva que eu consiga trazer as pessoas comigo, seja uma equipe comigo, seja os clientes comigo, seja um parceiro que vai atuar junto comigo, né? Então, essa habilidade aqui, ela é muito importante também. Alguém abriu o microfone, gente, queria falar alguma coisa? Não? Ouvi um barulhinho aí, beleza. Então, habilidade 7 e 8, como desenvolver, né? Um combo aí, como a gente desenvolve inteligência emocional, capacidade de tomar decisões, ter um bom julgamento e comunicação. Bah, esse slide tá valendo ouro, né? Praticar, gente. Não tem fórmula mágica, né? Para praticar inteligência, para desenvolver, né, inteligência emocional, empatia, que a gente vai falar aqui, não tem uma receita, não tem uma pílula que eu recomende vocês vão tomar e vão virar empáticos, né? Mas é entendendo, reconhecendo que isso é importante, que vocês querem desenvolver essa habilidade, se quiserem, e praticar. Ai, eu queria tanto falar de mim agora, mas eu vou ouvir. Ai, eu queria tanto chutar tudo, mandar todo mundo longe, porque não deu certo o meu plano, mas eu vou respirar fundo. Ah, eu queria, sei lá, jogar tudo, né? Deixar que alguém decidisse por mim. Eu vou só esperar aqui para ver o que me mandam fazer, mas eu vou decidir. Então, é assumir que eu quero desenvolver essas habilidades e praticar, né? Ir fazendo, colocar em prática. Algumas, talvez, apoios, né, para facilitar isso, né? Reconhecer as minhas emoções, então estar com esse olhar atento. Lembra que a gente falou lá no início, né? Não viver uma vida no automático, mas toda vez que a minha emoção varia, seja para cima ou para baixo, né? Seja positivamente ou negativamente, reconhecer o que eu estou sentindo agora. Ah, isso é frustração, né? Eu queria tal coisa, não vai dar. Ah, isso aqui é medo, eu tô com medo de ir além. E por que, de onde é que vem esse medo, né? Então, é se questionar, fazer essas reflexões de reconhecer as emoções e não virar só refém. Ah, agora meu cavalo chutou todo mundo, deu aqui uma empinada e chutou todo mundo. Agora meu cavalo saiu em disparada e não tá nem aí pra mim que tô em cima dele, né? Então, não virar refém disso, né? Mas fazer esse exercício de reflexão. Empatia, né, gente? Eu falo muito disso. A Sheila, que está nos assistindo também, é minha parceira de trabalho, que a gente fala muito sobre esse tema. Ter empatia no sentimento da outra pessoa e não na situação. Porque se eu tento entender que situação que ela está passando e aí me conectar na situação, é comum que a gente não sinta as mesmas coisas nas mesmas situações, né? Para uma pessoa perder o emprego pode ser o fim do mundo. Para mim pode ser só um novo capítulo da minha vida que começa. Para uma pessoa terminar o namoro pode ser, meu Deus, eu perdi a minha estabilidade, eu perdi a minha segurança. Para mim pode ser, tá bem, perdi, mas vou achar outra. Então, não se conectar na situação, mas se conectar no sentimento. O que tu tá sentindo, hein, fulano? Tá, é isso. Beleza. Quando é que eu senti isso na vida? Ah, quando é que eu me senti triste desse jeito como tu tá na vida? E eu me conecto na emoção e não na situação. Então, essa é uma dica bem importante para quando a gente quer desenvolver uma empatia verdadeira, né? Se alguém quiser falar mais sobre esse tema, eu tenho 2 vídeos gravados lá no meu Instagram, no IGTV. Depois pode falar comigo que eu mostro onde é que tá. Mindfulness, eu nem sou louca de falar sobre isso, porque semana passada o Gerson deu uma aula, né, completa sobre mindfulness, mas ter essa atenção, buscar ter essa atenção no momento presente. Eu já fiz essa reflexão uma vez para mim mesma, né? A gente sabe as coisas, a gente sabe o que deve fazer. Tipo dieta, né? A gente sabe o que a gente tem que comer e as quantidades que a gente tem que comer. Mas ali na hora do momento, eu não escolho. Eu não faço a melhor escolha. Eu sento na frente da TV e vou comendo. E aí eu vou lá, me sirvo de novo e vou comendo. Então, não é um problema de falta de conhecimento, mas é um problema de falta de atenção, né? Eu sei que quando eu estou triste, eu não posso descarregar em alguém. Mas na hora que eu tô triste, eu tô tão triste, eu me esqueço disso. E aí eu transbordo, né? Ah, eu quero ter inteligência emocional, quero me manter automotivado, mas aí eu vou deixando tão no automático o meu trabalho, cuidar das crianças, limpar a casa, e aí eu me esqueço que eu tenho que eu mesmo me motivar, né? Então, essa prática da atenção no momento presente para que a gente possa fazer as melhores escolhas, né? Aquelas que a gente sabe, né? Não tô falando nada aqui que vocês talvez nunca tenham ouvido falar, mas é a capacidade de a gente empreender essas escolhas
que a gente sabe que tem que ser, como elas têm que ser, né? Guardar o ego no bolso, gente. Isso aqui é um ponto bem importante, assim, cada um tem o seu ego, né? Cada um tem o seu momento de eu quero ser ouvido, eu quero ser aplaudido, eu quero ser reconhecido. E não tá errado, todo mundo tem o seu ego, né? Mas na minha relação com o outro, se eu quero desenvolver inteligência emocional, se eu quero melhorar minha comunicação, eu tenho que guardar o meu ego no bolso e dar o protagonismo pro outro. Vai ser muito mais fácil a comunicação assim. Agora, se eu quero que o meu ego apareça, vai ser um duelo de titãs. Como eu digo, né? São dois monólogos acontecendo ao mesmo tempo, ao invés de um diálogo. Porque um fala, eu vi o filme e tal. E eu respondo, eu já vi, já gostei. Mas eu não gostei. Mas eu gostei, porque tem o personagem tal, a história é assim, assim, assado. E aí vira dois monólogos. Eles não estão conversando entre si, tá cada um defendendo o seu ponto de vista. Isso acontece não só com filme no Netflix, né? Isso acontece com um monte de coisa. Então, fazer esse exercício. Eu vou guardar o meu ego no bolso e vou ouvir, vou dar o protagonismo pro outro, né? E ver que efeitos isso causa. O que isso causa em mim? O que isso causa na comunicação, na relação? E aí, daqui um pouco, eu vou achar interessante fazer isso mais vezes, né? E o principal, gente, eu falo isso nos meus coachings, assim, o tempo inteiro. Ser honesto consigo. Se eu não quero ir, eu digo que eu não quero ir. Se eu não quero fazer tal coisa, eu digo que eu não quero fazer tal coisa. Mas muitas vezes a gente é desonesto com a gente mesmo. A gente confirma que vai, diz que vai fazer, diz que vai viajar, que vai participar do projeto, que tá afim. E aí, por ser desonesto, porque a gente não estava afim de fazer nada disso, a gente vai causando um mal-estar e vai descarregando no outro. Olha que insano isso, né? Eu não estava afim de ir, por exemplo, vou pegar um exemplo simples, tá? Vou ir no cinema com um amigo meu. Vamos pensar que dá para ir no cinema, né? Saudades de ir no cinema. E aí eu não tô afim de ir, mas eu disse que eu ia, então agora eu vou, né? Aí eu chego lá, eu passo frio, digo que o cinema tava frio, acho a pipoca murcha, sem sal, acho o filme horrível e crio toda uma situação negativa por algo que aconteceu muito provavelmente porque eu não tava afim de ir. E eu não fui honesta comigo. E aí eu já estrago toda uma relação com uma outra pessoa. Então esse é um ponto que eu bato muito, assim, sejam honestos com vocês. Quero fazer, não quero fazer. Quais dessas habilidades eu quero começar a desenvolver hoje? Escolhe uma. Não tenta dar uma de super-herói e desenvolver todas, né? Vamos ser honestos, vamos botar o pezinho no chão, vamos começar com calma. Porque aí a chance da gente se frustrar é menor e menor ainda a chance da gente descarregar essa frustração no outro, tá? Então essas são as dicas desse combo aqui. E aí, para encerrar, juro que estamos encerrando, as duas últimas habilidades, né, trazidas é capacidade de negociação. E aí aqui, gente, se vocês tinham essa ilusão que nem eu tinha, né? Não, negociação é para quem faz negociação. Eu, Gabriele, trabalho com RH, não tem nada a ver com isso. Desculpa, né? Se alguém tinha essa ilusão, eu vou dar esse balde de água fria, porque a gente está negociando o tempo inteiro, né? A venda de um argumento que eu tenho, de uma ideia que eu tenho, a venda de uma ideia que eu quero que outra pessoa faça junto comigo, trabalhe junto comigo, o recurso da empresa, né? O bolo de dinheiro da empresa é um só, eu tenho que negociar para pegar uma fatia maior para o meu projeto, para minha área. Ou a capacidade de compra do cliente também é uma só, e a minha capacidade de negociação, de convencimento dele de que o meu produto, o meu serviço é o melhor para ele. Então, a gente está negociando o tempo inteiro. E mais do que técnicas de negociação, a gente tem que entender e conhecer como o ser humano funciona. Então, a gente linka lá com as habilidades 4 e 5, né? De gestão de pessoas, de liderança. Porque se eu entendo o que faz o ser humaninho ficar mais propício para negociar comigo, melhor vai ser a minha negociação. Mais fácil vai ser de ele chegar ao sim. E tem várias técnicas para isso, tá? Não vou entrar aqui porque também não é o objetivo. Mas é uma habilidade muito importante, né? Sair da moita e ir para a arena da negociação. Tá bem, vamos lá, vamos vender essa ideia aqui. E a 10ª característica, skill necessária é a flexibilidade cognitiva, né? Capacidade de encontrar soluções para além do que eu naturalmente encontraria, né? É muito próxima da criatividade isso, né? Conhecer, compreender conceitos de várias áreas, gente. Vamos pensar que o nosso cérebro, ele é um mato fechado, tá? Um mato fechado. E aí, quando a gente faz uma coisa pela primeira vez, a gente vai abrindo um caminho, né? Pega o facão ali, vai cortando as árvores e abre um caminho.
E aí, vamos pensar, né? O nosso cérebro gasta energia para fazer isso. Então, quando eu me deparar com a mesma situação de novo, vocês acham que ele vai escolher um novo caminho, que ele vai ter que derrubar as árvores todas de novo, ou ele vai pelo caminho conhecido? Ele vai pelo caminho conhecido. Só que bota esse caminho conhecido por uma vida inteira, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, né? Então, cada vez mais esse caminho vai ficando gasto e tem todo um mato para o lado que não está explorado. Essa é a flexibilidade cognitiva, né? Eu ir explorando esse mato, eu ir me aventurando em outras coisas, em outras áreas, em outras habilidades, em outros gostos, para que eu possa ir aumentando o meu repertório. E aí essa é exatamente a dica de como desenvolver essas habilidades, né? Ampliar o meu repertório. Eu gosto de pensar que o meu repertório é essa malinha aqui, ó. Que tamanho é a minha mala? Quantas coisas diferentes eu como, eu assisto, eu leio, lugares que eu já fui, que eu já conheci, conversas, com quantas pessoas diferentes eu converso, quantas coisas diferentes de um tudo eu faço. Que tamanho é a minha mala? Ou então tem sempre coisas iguais na minha malinha. Se vocês abrirem a mala de vocês hoje, todas as coisas são cor-de-rosa. Ou todas as coisas são de couro. Ou, sabe, o quão diferente é essa mala, né? O quanto ela vai poder nos ajudar em situações diferentes. E isso, gente, em negociação é uma dica quentíssima. Porque é muito comum a gente fechar um negócio, vencer uma negociação, porque a gente puxou uma coisinha dessa malinha que a outra pessoa também tinha. E aí a gente se conecta naquilo ali. E a gente se gosta. Tipo assim, o cara já viajou para a Índia e eu já viajei para a Índia, a gente fala disso e naturalmente a gente fica mais próximo e mais simpáticos, né, um pro outro. E aí a gente fecha a negociação por isso. Isso acontece com muita frequência. Mas se a minha malinha é pequena, eu tenho poucas coisas nessa malinha, vai ficar mais difícil. E a flexibilidade cognitiva, mais difícil ainda, né? Então, busquem ampliar o repertório. Uma vez por mês eu vou assistir um filme que nada a ver com o filme que eu assistiria normalmente, mas para me obrigar a enxergar as coisas de uma outra forma, né? Todo sábado eu gosto de pedir sushi para comer, sei lá. Eu vou pedir hoje, que é muito diferente de sushi, sei lá, comida indiana, pensei aqui. Comida árabe. Vou pegar uma comida árabe. Mas para me provocar conexões diferentes nesse cérebro, né? Para que eu possa buscar outros caminhos. Certo, gente? Então, aqui a gente encerra essas 10 habilidades, né? Lembrando, foram apontadas pelo Fórum Econômico Mundial como as habilidades top para o futuro de 2020, ou seja, o quanto nós já temos todas essas características desenvolvidas ou não, né? Já nos encaminhando para o final, só queria dar dicas aqui de 3 outros livros que eu gosto muito, tá? Puxando a brasa para o meu assado, né? Então, principalmente naquelas habilidades que dizem respeito às outras pessoas. Esse aqui é um. Com gente é diferente. Inspirações para quem precisa fazer gestão de pessoas. Eu amo este livro, até tenho que ler de novo ele. Porque ele é escrito por um médico, Eugênio Mussac, ele é um médico lá de Curitiba, se eu não me engano, que foi para essa área mais de gestão de pessoas. Então, é uma pessoa que vem de uma área super diferente para a área de gestão de pessoas e agrega muito com esse olhar, tá? Esse aqui é um clássico, né? Monge Executivo, uma história sobre a essência da liderança. Eu estava relendo agora ele para montar a minha aula, e não essa daqui é uma aula que eu dei há umas semanas atrás, e nossa, ele é um livro muito bom, né? Ele fala muito sobre esse líder servidor, esse líder que está ali para resolver os problemas, diferente, às vezes, de um conceito que a gente tem de liderança que quer ser servido, não, um líder que serve a sua equipe, então é um livro muito bom mesmo. E esse aqui do Cortella, que eu amo Cortella, né? Por que fazemos o que fazemos? E ele fala muito sobre essa motivação, sobre essa automotivação, sobre qual que é a minha relação, eu colaborador, com a empresa onde eu trabalho, até quando que eu tenho que fazer por mim, o que eu posso esperar da empresa. Então, uma dica muito legal esse livro, que eu gosto muito dele também, tá? Peguei só os da minha estante, tá? Nem fui atrás de livros diversos, né, gente? E aí, para encerrar, eu trouxe aqui um poema da Rupi Kaur. Ela é uma menina super jovem, assim, da minha idade, indiana, mas que mora hoje no Canadá. Eu não tô com o livro dela aqui porque eu emprestei ele para uma amiga e vale muito a pena.
mas ela tem 2 livros de poesia. E ela faz uma poesia muito atual, assim, né? Não é uma poesia preocupada com a rima ou com a métrica, mas um olhar jovem muito sensível para a natureza, né? E aí eu vou ler ela aqui para vocês e a gente encerra o conteúdo, tá, gente? Mas fico aberto aqui para questionamentos, para perguntas, para comentários também, tá? Vocês vão ver que é uma poesia um pouco longuinha, tá? Então me acompanhe. Ela fala assim: existem aqueles dias em que a simples ação de respirar leva você à exaustão. Parece mais fácil desistir desta vida. A ideia de desaparecer é capaz de trazer paz. Passei tanto tempo sozinha num lugar em que não existia sol, em que não crescia flor. Mas de vez em quando, no meio da escuridão, alguma coisa que eu amava surgia para me trazer de volta à vida. Como testemunhar o céu estrelado, a leveza de dar risada com velhos amigos, uma leitora que me disse que os poemas salvaram sua vida. E ainda assim eu lutava para salvar a minha. Meus queridos, viver é difícil para todas as pessoas. E é bem neste momento que a vida parece um eterno rastejar por um túnel minúsculo. Que precisamos resistir com força às memórias negativas. Nos recusar a aceitar os meses ruins ou anos ruins. Porque nossos olhos querem engolir o mundo. Ainda há tantos lugares como água turquesa para mergulhar. A família, de sangue ou aquela escolhida. A possibilidade de se apaixonar pelas pessoas e lugares. Colinas altas como a lua. Vales que vão fundo em novos mundos. E viagens de carro. Acho muito importante aceitar que nós não somos mestres deste lugar. Somos apenas hóspedes. E como visitantes, devemos aproveitá-lo como um jardim. Tratá-lo com gentileza. Para quem vier depois, também aproveite. Devemos encontrar nosso sol, cultivar nossas flores. O universo nos presenteou com toda luz e sementes. Talvez às vezes a gente não ouça, mas aqui sempre tem música. Só precisa aumentar o volume ao máximo. Enquanto houver ar em nossos pulmões, precisamos continuar dançando. Rupi Kaur. E aí, com isso, com esse poema, eu agradeço, né, a presença de todos vocês. Reforço mais uma vez aqui para quem quiser me seguir, para a gente manter um diálogo, uma conversa. Vocês já viram que eu gosto bastante de conversar. E eu vou interromper o compartilhamento aqui para a gente poder se enxergar e poder conversar um pouquinho mais, gente. Muito obrigada. Deixa eu ver alguém que mandou uma mensagem aqui. Obrigada, gente, para quem está falando ali no chat. Querem ligar os vídeos para a gente? Olha ali, amadas. Oi, Estela. Oi, Ju, tudo bom? Oi, Sheila. Que queridos. Paulo, liga a tua câmera aí para eu te enxergar, que faz tempo que eu não te vejo. Eu e o Paulo, a gente trabalhou juntos quando, Paulo? Pelo amor de Deus, 2014, eu acho. Acho que tu tá no trabalho, né? Não sei se pode ligar a câmera. Legal. Então tá, gente, algum comentário, alguma dúvida, algo que não ficou claro, algo que eu não concordo, que ficou... não desceu, podemos conversar, não sou dona da verdade absoluta. Se não, vou passar para o Basso falar dos recadinhos da paróquia, né, Basso? Recadinhos da paróquia! Que coisa, que coisa. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado por estar acompanhando aí essa forma de compartilhar um conteúdo bacana, agregador. Agradecer, a Gabi está aqui do meu lado, aqui no meu vídeo, então agradecer a Gabriele por estar fazendo essa generosidade, né, cara, de estar comentando do assunto que ela vive, né, e tem, de fato, trazido bons resultados, né. Pessoal, esse vídeo vai estar, esse webinar vai estar disponível logo no YouTube, nós vamos gravá-lo. E semana que vem, o último webinar desse ciclo, que é com o professor Fabiano Camilo, que vai falar sobre Life Design. É um outro conteúdo também muito bacana. Todos os conteúdos são costurados, tá? Né? Vamos falar de porca e hoje nós vamos falar sobre torta. Não, tá? São todos conteúdos todos bem costurados, para a gente poder compartilhar aí, né, as experiências de cada um desses profissionais e amigos, né? Porque a gente está fazendo isso, como a Gabi falou, com amigos, né? Porque a gente confia e sabe que vou fazer uma entrega de coração,
né? De muitos corações, no caso da Gabi, many hearts, many hearts. Um bom final de semana a todos e todas e nos vemos na próxima sexta-feira. Obrigada, gente. Bom final de semana, bom almoço. Beijinhos.